companheiros, alguns trabalhadores e alguns advogados e até membros do Ministério Público que ainda vão começar a mexer com o direito coletivo do trabalho, porque até os concursos para magistrado na Justiça Comum e para o Ministério Público de regra não trazem sequer a matéria trabalho. E aí fica muito mais difícil, na primeira consideração, né, que os trabalhadores, por exemplo, que são servidores públicos, tenham suas questões avaliadas por magistrados que sequer tiveram de estudar para os seus concursos a matéria ligada ao direito do trabalho, ao direito coletivo do trabalho. Logicamente, se ele já não tem esse tato inicial, a grande parte vai ter que ter muito senso de humanidade, muita boa vontade, para que ele realmente se adapte, principalmente quando chega em determinados interiores, e que ele responde com tudo. Isso um membro em determinadas entrâncias, né? Um membro do Ministério Público e um membro da magistratura. Ele nem estudou para a prova do concurso para falar sobre, se avaliar sobre o trabalho, mas vai ter que avaliar a questão do trabalho. E isso também deveria estar numa pauta de construção, né? Até mesmo uma reivindicação para o Conselho Nacional de Justiça e para o Conselho Nacional do Ministério Público, já que a competência da Justiça do Trabalho, desde a emenda 45 de 2004, ainda não conseguiu abarcar os servidores públicos, que os membros da magistratura do Ministério Público, dos concursos, já tenham que ser avaliados com relação às matérias de direito do trabalho, processo de trabalho, direito coletivo do trabalho, em um primeiro momento. E, passando desse sentido, eu fiquei muito atento à explicação, principalmente do Dr. Gerson, quando ele falou de Estado Democrático do Direito. Não só hoje, ou até no nosso canal, lá no canal Vida Direito, nós colocamos um pequeno vídeo em outro debate que nós tivemos, em que ele falava, né, a questão do Estado de Direito, a questão da segurança jurídica, e o Estado Democrático, a questão da legitimidade, da efetividade da Constituição. E hoje ele acrescentou um tópico, a questão dos direitos humanos. Isso é extremamente interessante, porque os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, quando internalizados, eles têm o mesmo status hierárquico das normas constitucionais. Logo, eles têm o mesmo peso. E lá, obrigatoriamente, tem que ser cumpridos. E quando não ratificados, por tratarem, isso é de regra, por tratarem sobre direitos humanos, mesmo não ratificados, eles podem, o que no direito internacional chamam de soft law. É um direito que não é imperativo, você não pode cobrar junto ao Poder Judiciário para que ele seja cumprido, mas ele pode, por exemplo, ajudar como norte nas decisões que venham a ser tomadas, para ampliar, para fazer com que haja uma real evolução, principalmente humana. E aí é o soft law. Ele se torna hard law, ou seja, um direito pesado, quando ele é ratificado. Aí nós temos várias convenções da Organização Internacional do Trabalho que versam sobre negociação coletiva e organização coletiva dos trabalhadores, que são ratificadas e que são imperativas e que têm peso de norma constitucional, via de regra. E outras, como a Convenção 87, que é de 1948, que trata sobre as liberdades sindicais, mas que ainda não foi ratificada pelo Brasil mesmo, que o projeto tramita desde 1949 no Congresso Nacional. Mas a Convenção 87, que é a primeira, acho que a mais relevante para que nós comecemos a tratar aqui sobre direito de greve na administração pública, ela excluía os servidores, porque a OIT é organizada de forma tripartite: governo, representantes dos empregadores, representantes dos trabalhadores. E naquele momento não havia um amadurecimento para colocar, para se constar o que os servidores públicos. Lá na própria Convenção 87, que não se aplica, não deve ser interpretado nesse sentido. Mas essa evolução veio depois com a Convenção 151,
faz avançar? A própria Constituição de 88, grande parte dela seguiu, na parte dos direitos sociais, artigo 6 ao 11º, seguiu os ditames da Convenção 87, salvo no que era incompatível com a questão da unicidade sindical. Então esse é o primeiro momento, pensarmos nos direitos humanos, e começa essa reflexão quando se fala de Estado democrático de direito, lembrar o de direito para dar segurança, lembrar o democrático para ver a legitimidade, quer dizer, leia-se com o maior pluralismo político, leia-se, pluralismo político é de ideias, de maior nível de participação para a construção das pautas prioritárias, isso legitima o que é o Estado democrático, via de regra. E aí o de direito, porque o que foi tirado como prioridade você positivo e assim você enfrenta. E mesmo assim, pega o terceiro tópico que o doutor Gerson tinha falado, os direitos humanos. Há direitos humanos, os tratados internacionais, por exemplo, as convenções da OIT, mesmo não ratificadas. Então, nós temos um Estado democrático. Na nossa Constituição é conhecido. Temos um Estado de Direito. No Estado democrático, contando com esse direito, nós vamos ver as convenções ratificadas. Mas não vamos descartar as convenções não ratificadas, tais como a Convenção 87. Mas ela vai fazer com que o país avance. Só para explicar de forma mais clara, vou usar rapidamente um termo que foi utilizado nesse sentido, ficou muito conhecido pelas pessoas, porque todo mundo fala nos Estados Unidos, né? O protocolo de Kyoto, né? A questão de proteção ambiental. Os Estados Unidos não assinaram o protocolo de Kyoto, porque eles disseram que não tinham condições naquele momento, porque as empresas deles eram as mais poluidoras do mundo. Mas eles iam usar, enquanto eles não poderiam ratificar nem assinar naquele momento, eles iam usar aquele protocolo, aquele tratado internacional que conversa sobre direitos humanos, para fazer com que a legislação deles com relação aos entes poluentes ligados ao carbono fossem reduzidos pela legislação, até que chegasse um momento em que eles iam assinar. Então, os tratados internacionais, lembrar os direitos humanos, têm servido para avançar, para fazer com que a legislação avance. Mas esse avanço também não é gratuito, como estamos aqui os trabalhadores, é um movimento de luta. Uma das maiores funções, conforme a doutrina do sindicalismo, é exatamente melhorar as condições de trabalho e de produção. Essa é uma ideia. E essas condições, por vezes, já estão inclusive positivadas em tratados internacionais. Mas como é que eu faço disso algo que pode melhorar a legislação nacional? Com luta. Com organização, não é com lutas, com luta. Com organização, mas com lutas também, com força, com NCST, com CGTB, com GT, com todas as centrais e sindicatos, todas as pessoas que estão na base lutando. Aqui eu lembro muito dessa guerreira aqui de Santana, por exemplo. Lembrar o Dia da Mulher, falou os textos da Santana, está exatamente na competição feminina. E nesse passo é uma luta. Ratificarmos a Convenção 87 é um avanço. É pegar algo que está como direito humano e melhorar os direitos nacionais fundamentais. Mas, Clóvis, por que você está indo tão longe? Porque eu vou ter que chegar aqui, como falei, em 48, na Convenção 87, ela excluía servidores públicos. Mas já anos depois, com a Convenção 151, já houve uma convenção própria para incluir no movimento organizado dos trabalhadores os servidores públicos. Foi um avanço. E tanto na Convenção 87, quanto na Convenção 98, que trata sobre negociação coletiva, quanto na Convenção 151, que trata sobre organização dos movimentos coletivos do serviço público, todas elas têm um artigo que a redação é repetida, ligado, por exemplo, às forças armadas e aos policiais. E como esse vai ser o tema, eu vou dizer, a Constituição da República Federativa do Brasil, como realmente a doutrina parece pacífica aqui, tá certo? Como a doutrina parece pacífica aqui, não permite, conforme o artigo 42 da Constituição, que remete para o artigo 142, vedando aos militares o direito à greve. Mas isso não é cláusula pétrea. Primeira coisa, se a convenção, como eu disse, 87, mas não é ratificada, mas pode ser utilizada para avançar. Se a
modificada. Não vedam, tratam expressamente sobre policiais e dizem exatamente o seguinte: não diz que é proibido, eles dizem exatamente que, artigo 9 da Convenção 87, a redação é a mesma nas três convenções que eu citei. Inciso 1. A legislação nacional determinará o âmbito de aplicação às Forças Armadas e à polícia das garantias previstas. Não diz que é proibido. Diz apenas que a legislação específica da nação vai ter uma somente para policiais. Primeira coisa que nós temos que debater, né? Olha, o movimento realmente, como foi dito pelo Procurador-Geral do Trabalho, para a maioria é ilegal, porque a Constituição naquele ponto não permite. E os outros aqui podem ser abusivos, não ilegais. Mas ele não é ilegítimo. E temos, inclusive, fundamentos jurídicos pautados em convenções internacionais. E 3 exemplos, pode pegar todas as 3: Convenção 87, Convenção 98 e a Convenção 151 da OIT. Todos os 3 têm o mesmo artigo repetido, que a legislação nacional vai tratar sobre as garantias de liberdade, direito de greve, organização para policiais militares. Pronto, então, vou começar falando logo com o alto do high-tech. Comecei falando logo do meu mestre aqui, professor do mestrado, doutor Gênesis, né? Essa questão das liberdades do Estado Democrático de Direito. Uma grande discussão nesse primeiro momento. Descendo agora para o Brasil, está muito longe, né? Então vamos do longe para o pequeno. Descartes, vamos quebrar para tentar entender. Descendo, a Constituição de 88 começa a tratar dos direitos sociais, depois ela parte no artigo 37 para falar de greve do serviço público, vai para o artigo 42 e vai para o artigo 142, vedando de greve aos militares. Como pode ser? Pode ser algo a ser pensado, a ser avançado. Mas, em termos de Brasil, se a lei de greve do serviço público permitida, imposta, porque a Constituição diz que tem que ser feita a lei demorou porque era uma lei complementar. Tinha um quórum diferenciado. Alterar a Constituição para fazer uma lei especial seria uma lei ordinária, mesmo assim a lei não saiu. Então, em um primeiro momento, se a lei para greve no serviço público os servidores públicos civis, se tem mais de 23 anos e ela não sai, então eu não posso nem querer dizer assim que agora vai sair uma para os militares. E aí vamos logo partindo para esse passo, né? O direito de greve é realmente permitido, é um direito fundamental. Sem direito fundamental está no topo do ordenamento jurídico. Nós estamos em um momento que nós chamamos de pós-positivismo. Quer dizer, não basta estar só lá no texto, que está na Constituição, tem que ser cumprido. Não existem normas meramente programáticas na Constituição. No que está lá aparece o programa, mas você já pode sindicar. Lembrar de sindicato é de sindicato, é do grego síndicos, que quer dizer aquele que defende, que advoga em nome do outro. Quer dizer, advogado também é um sindicalista. Não é verdade? Essa é a primeira coisa. Trouxeram a expressão greve, porque o doutor Nicodemus apresentou aqui a questão da sabotagem. Mas a greve, e eu estava vendo algumas doutrinas, ela exatamente o nome vem de grão de areia, e as dúvidas que eu tinha visto. Por quê? Porque na praça de greve, eu já tinha visto também pessoas dizendo sobre os gravetos, mas o mais é greve, então os trabalhadores ficavam todos realmente esperando aqueles tomadores de trabalho perto do rio. Né? E aí eles iam lá, se juntavam naquela praça de greve, que era a praça da areia. E se reuniam lá para pedir, reivindicar e tinha um senso de solidariedade. Então, nesse primeiro ponto, nós passamos aqui. Você falou que o direito internacional pode melhorar o direito nacional. Foi. Mas, como disse o doutor Gerson, os ventos que estão soprando não são muito bons. Porque esse direito para os servidores públicos, como a lei não foi feita, não foi elaborada, mesmo modificando um quórum qualificado, diferente, um modo, sistema de votação diferente, que é a lei complementar, para a lei ordinária, mesmo assim não saiu, nem há esperança de sair até o momento. Então, eu também ouso duvidar que quando é que vai sair essa lei que vai regular, ou garantir, ou emendar a Constituição primeiro, para depois sair a lei, a questão dos policiais, com base nas convenções da OIT. Como os ventos não estão muito bons, e os doutores falaram da decisão do STF
procurador já apresentou pontos positivos naquelas decisões, né, nos mandados de injunção que surgiram aí pelo STF. Porque garantiram, porque foram melhores do que os anteriores, porque antigamente só se comunicava que o mandado de injunção é exatamente uma ação, é o que eles chamam de remédio profissional, porque tinha direito de greve, ninguém garantia, houve uma greve do pessoal do Poder Judiciário lá no Pará, e aí toda hora era ilegal, eles entraram com mandado de injunção, porque o direito de greve dele estava sendo bloqueado porque não tinha uma lei. E aí saiu a decisão garantida, então foi um avanço no sentido de ao menos permitir. E no segundo momento, vem os mandados de injunção garantidos. Aí os servidores começam a fazer greve. Depois houve uma luta para a ratificação da Convenção 151. Aí a questão da organização sindical dos servidores públicos. Mas mesmo assim, quando eles entravam em greve, imediatamente o Poder Judiciário mandava voltar. Decisões que até hoje, às vezes, como foi falado aqui, tem decisões sobre a natureza real do movimento paralítico, levam 2, 3 anos para ser resolvido. Mas vão eliminar, zerando o direito fundamental, pela às vezes aí em meia hora, e já sai com multas altíssimas. E aí os servidores começaram a pegar fôlego, e foi interessante porque não falaram, e aí eu lembrei da reclamação no Supremo Tribunal Federal, que estava exatamente os mandados de injunção vigentes. Em 2009 começamos a ver algumas greves da Polícia Civil pelo país, espalhadas pelo país. E a base? Não, a base nós temos os 3 mandados de injunção: o mandado de injunção 712 do Pará, o mandado de injunção 708 do Distrito Federal e o mandado de injunção 670 do Espírito Santo. E garantem a aplicação, conforme ajustado pelo Supremo, da Lei 7.783 de 1989, que é a lei de greve na iniciativa primária. Essa foi a primeira questão. Aí os servidores, não, vamos fazer greve, agora nós podemos, realmente, temos muitas coisas para reivindicar, vamos enfrentar. Aí vem a Polícia Civil, que até hoje nós sabemos como são precárias as condições de trabalho dos servidores da Polícia Civil. E aí eles entraram em greve. Quando entraram em greve, aí o Supremo, que tinha dado esse passo, mesmo não tão bom, mas ao menos garantido, que antes não se garantia, eles entraram em greve e o Poder Judiciário mandou, como vocês têm costume de ver, mandou voltar. Zeraram o direito de greve. Uma coisa que já não pode ser feita dentro da lei dos direitos fundamentais, porque como o direito de greve é tão fundamental como qualquer um dos 250 artigos que estão na Constituição, um não pode zerar o outro. O direito fundamental só pode ser aprimorado para melhor. E em caso de aparente tensão e aparente conflito, por exemplo, o conflito entre o interesse, a manutenção do serviço público e o direito de greve, ou a livre iniciativa e os valores sociais do trabalho, você, no caso concreto, vai ver qual é o preceito fundamental que predomina, demais, ponderando de modo a não zerar nenhum. Só que a decisão do Poder Judiciário tem zerado o direito fundamental de greve. E é contra isso que nós nos manifestamos. É contra isso que um seminário como esse, é um dos motivos para que um seminário como esse tenha uma grande repercussão. Nós manifestamos a nossa insatisfação com essas coisas. Partindo assim, quando foi em 2009, os policiais lá de São Paulo fizeram uma greve, policiais civis. Aí disseram, não, tem que aplicar, não estão cumprindo, vamos entrar com uma reclamação. Falaram mais simples, vamos enredar o Supremo. Vamos enredar o Supremo, que ele tem 3 decisões que garantem o direito de greve aos servidores públicos. Contudo, na hora que a gente entra em greve, o Poder Judiciário manda voltar. O Poder Judiciário está descumprindo uma decisão do Supremo. Ó, pasmem. Aí lá vem o Supremo Tribunal Federal. Reclamação 6568-5 de São Paulo. O que eles disseram? Que nenhum direito é absoluto. E que, no caso, o pessoal que trabalhasse com segurança pública, administração da justiça, saúde e exação tributária, incluindo todos eles, um conceito aberto seria o mesmo, que exerce atividade indelegada, eles vão criando, não poderiam fazer greve de forma nenhuma. E por resultado que a Polícia Civil viu, entraram com uma nova reclamação com a ilegalidade deles aqui, depois quando saiu a decisão, foi, não, você não realmente não. Primeira decisão
aqui na primeira instância declarou ilegal a verdade do juízo civil, ela até participou do passo técnico, né? Mas era um juiz de primeira instância. Só quiseram agravar, foi para o tribunal. Eu disse, infelizmente, gente, os ventos não estão sofrendo bem. Vai para o tribunal, vocês só vão ganhar tempo. Quando vocês ganharem tempo, pode chegar no tribunal, vai cair na mão de uma desembargadora, ela só vai dizer que o juiz abaixo não era competente, mas vai dar a mesma decisão. Foi batata, conforme essa decisão do Supremo. Então, olha, realmente aquela decisão do primeiro juiz não valia não. Mas agora a minha vaga, ó, é legal, pode parar. Esse foi o descompasso em primeiro momento. Bom, e já correndo, essa meia hora que eu faço é breve para falar de convenções, para falar de Estado Democrático de Direito, para falar de avanço de legislação, para falar de descompasso, inclusive, na formação de magistrados e membros do Ministério Público, às vezes nos estados. E às vezes não tem nem, por vezes você não pode nem dar culpa, porque às vezes não tem conhecimento adequado para aquilo. E passamos aqui agora uma análise mais rápida e pragmática para as leis. Eu falei, os ventos, os direitos humanos não estão ajudando, porque os membros responsáveis pelas decisões não sequer têm interesse ou não têm a verdadeira vocação ligada aos direitos sociais, aos direitos humanos. Porque esse direito que era para ser feito para avançar, aí o magistrado vem e me pergunta, mas como eu vou fazer? Na sua fundamentação. Com palavras escritas, fundamentando. Olha, o direito tal da convenção não foi ratificado, mas pode ser só pesado no caso concreto, por isso, para garantir que os direitos fundamentais podem ser aprimorados. Basta, às vezes, o conhecimento que isso existe. Esse é o primeiro ponto. Mas não foi isso que aconteceu. Por exemplo, a primeira greve que nós tivemos a oportunidade de acompanhar, tristemente, greve dos servidores e professores do município de Fortaleza. Porque noticiaram muito, e não vamos chegar agora no Estado, mas lá também houve atropelamento, foi escrevimento, o Rocha estava aqui, porque ele já teve de sair, mas ele mesmo representando lá ele é advogado do sindicato, né? Advogado, e tacaram escrevimento no rosto dele. Eu tenho, inclusive, no canal Vida Direito, você botar lá vídeo direito, quando chega sindicato, eu deixei lá o vídeo, o pessoal não esquecer. O professor teve um professor que foi atropelado, foi filmado. O batalhão forte da Guarda Municipal avançou com tudo. As galerias foram ardilosamente ocupadas antes que os trabalhadores chegassem, pelos diretores, quando os trabalhadores chegassem, poderiam entrar na votação do projeto. E aí, o Poder Judiciário também, quando saiu a decisão, ilegalidade da greve. Depois veio a dos professores estaduais, o mesmo nível de decisão, desse compasso. O direito não está sendo usado nesse ponto para garantir direito fundamental, para aprimorar, para ser melhorado, mas para negar. Aí vem a greve do Detran. Eu chorei com ele. Eu chorei porque eu vi, posso dizer a palavra, Detran em percurso, né? Eu vi os 4 gatos pintados. E não era culpa do sindicato, não. O governo do Estado não faz concurso há 30 anos para sair do Detran. Mas a notícia, e eu falei isso na audiência pública, com ela, na telefonada, acreditou, 30 anos, aí disseram, fez o concurso. Ele fez o concurso para outro órgão, do DET, não fez o Detran. Aí estavam lá os servidores que estavam com 30 anos, 20 anos de serviço público, pessoal idoso. Apanha, meu amigo, ele foi pedir para entrar um ônibus lá. Ela ligou para o evento. Um ônibus, era uma senhora digna, pessoas dignas, não podia entrar no Detran, o ônibus. Olha, você não pode botar a faixa aqui nada, era cheio de faixa, todo mundo mais do movimento sindical não podia. E eu lembro que no dia que eles iam só pegar os trabalhadores do ônibus e entrar para pegar os trabalhadores e levar para uma manifestação junto com a Polícia Civil, estava lá a batalha de choque. Teve uma senhora que desmaiou, coisa horrível, o pessoal chorando literalmente, e o desrespeito à criminalização do governo. Aí eu falei, mas você está inventando, é só olhar. Por isso que nós temos as páginas. Tem uma pessoa que diz, não, destinando tem, está lá. Eu registrei, você deve ver o nome. Mas foi assim. Quando falaram, e o Valdir ensina muito para nós, ele contando aquele negócio, por que os militares
sindicato, do movimento sindical como esse. Eu não estou explorado não, hein? Falta sim. Os sindicalistas e os trabalhadores do movimento participarem e trocarem experiências. Os policiais, está certo porque isso é covarde. Botaram o pessoal lá, se aquartelaram. Mas não é certo, que eles foram tudo para esse caso. Como foi o que aconteceu no Rio. Veio uma força especial da Polícia Federal Nacional só para investigar e identificar e